Show do Vovô. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho como é enfrentar uma equipe que está ali na zona de rebaixamento. Você vai enfrentar o Vila Nova, lá em Goiânia. Gostaria que você falasse um pouquinho também dessa partida. Como é enfrentar uma equipe que está na zona de rebaixamento? Cara, acho que alguns times, né, você pode jogar contra, né, porque tá lá embaixo. Alguns, não o caso nosso, mas alguns times vão meio relaxado e acaba sendo prejudicado, surpreendido. Então a gente tem que entrar com total respeito à equipe adversária, né? Uma equipe que vem numa crescente, então a gente tem que tomar cuidado. Lá é difícil o tempo, o clima lá é muito ruim, cara. O campo é muito bom, mas o clima é muito ruim de jogar e eles já estão acostumados. Mas a gente tem que fazer o que a gente fez contra o Atlético, quando a gente jogou lá, né? Tocar bem a bola pelo tamanho do campo grande, campo bom de jogar, de tocar a bola. A oportunidade que tiver, colocar os companheiros na cara do gol, né? E quando tiver a oportunidade de fazer, a gente tem que fazer. O Vasco, que hoje só chega com uma boa colocação, está na zona de acesso, foi lá para Goiânia enfrentar o Vila Nova e foi surpreendido, né? Então será que tem que ter também esse cuidado? Sem dúvida. Né? Você não pode subestimar ninguém, né? Futebol sabe como é que é. Você é surpreendido a todo tempo, a todo instante. Então temos que ter tranquilidade, né? Respeitando a equipe adversária, jogar com seriedade. Vai ser um jogo muito difícil, né? Então a gente tem que estar com a cabeça boa, focado naquilo que a gente quer para a gente conquistar um resultado bom. Você falou aí do clima de Goiânia. Por que é difícil jogar em Goiânia, essa questão do clima? O que atrapalha? Não, é um clima muito seco, cara. Toda hora você quer beber água, toda hora você está com a boca seca, a garganta seca, acaba ressecando por dentro. Então é difícil jogar lá por causa disso. Mas a gente está trabalhando forte, né? A gente vai também alguns dias já antes para lá, a gente treinar, já sentir o clima, porque sabemos que tem essa dificuldade, mas não vai ter problema nenhum pro jogo. A gente, né, vai chegar para fazer um bom jogo. Está ali na zona de rebaixamento, Marcos. Perigo, né? Porque de um ponto a gente acha que vai ser fácil, né? E isso pode haver um desleixo geral e por isso que a gente tem que estar em alerta. Não subestimar o adversário, mesmo que eles estejam numa posição ruim, que é, né, entre os últimos na zona de rebaixamento. E em cima disso, os jogadores também têm a questão de demonstrar para outras equipes que eles têm condições de estar numa equipe melhor, com todo respeito ao Vila Nova. E por isso que a gente tem que estar ligado, ligado desde o início, né? E jogar para vencer, independente de estar embaixo, que é o caso deles. A gente tem que procurar e sabe que é muito importante esses pontos que a gente tem que fazer diante deles. E você falou na questão dos jogadores, né? E eles mudaram algumas peças já no propósito de tentar, de todas as formas, se livrar dessa situação do rebaixamento que pode dificultar ainda mais o jogo. Eles vão procurar de todas as maneiras aí, né? Seja com mudança, mas aí é algo que compete a eles, né? É problema deles. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente pode e vamos fazer, né? Desde já, ligado desde o início, não dá brecha, né? Para que a gente não venha ressuscitar um adversário que está aí bem embaixo. O Vasco da Gama foi lá, né? E foi muito surpreendido. O Vasco hoje luta pelo acesso também. Foi surpreendido, então o Ceará tem que ter mais cuidado, né? Porque pode também ser surpreendido no jogo. E são pontos também que lá na frente, né? Como sempre, de costume, eu falo. Nós não podemos deixar escapar pontos diante de equipes que estão lá embaixo. Repito, eles não estão mortos, né? Mas são jogos que, de forma nenhuma, né? Porque senão lá na frente a gente sempre vai reclamar jogos assim que deixamos de somar pontos, principalmente 3, né? Tem que ser 3, mas tem o Vila Nova pela frente, repito mais uma vez, mesmo que eles estejam lá embaixo, um adversário perigoso. A questão da situação climática, Marco, realmente atrapalha lá em Goiânia? É bem abafadão, a gente já conhece há muito tempo o Serra Dourado, mas nesse momento não tem que pensar em gramado, não tem que pensar, né, em cansaço, pelo contrário, é passar por cima de tudo isso aí, né, mas com futebol, com dedicação e concentração principalmente. Ô
Sérgio, o Ceará enfrenta a equipe do Vila Nova, né, e vai enfrentar também um adversário difícil, que é a questão da situação climática, né? Os jogadores reclamam bastante que a boca fica seca e tal. Você poderia falar em relação a isso? Goiânia é um clima muito seco, né? A umidade é muito baixa lá, né? Apesar do jogo ser à noite, eu já trabalhei lá em Goiânia, joguei no Goiás e sei que lá é muito difícil, né? Mas é uma situação que a gente só vai na véspera do jogo, vamos ficar pouquíssimo tempo lá, né? E a hora do jogo a gente tem que hidratar bastante para que você possa sentir o menos possível essa questão do clima. Enfrentar uma equipe que luta contra o rebaixamento, diferente do Ceará que luta pelo acesso, torna o jogo mais difícil? Eu acho que a competição tem dificuldade em todos os sentidos. Você trabalhando contra um adversário que está brigando por uma situação de acesso, ou contra um adversário que está brigando por uma situação de fugir de uma zona de rebaixamento, é um grau de dificuldade que tem o jogo que pede. A gente sabe que tem que fazer um bom jogo contra o Vila para a gente poder continuar somando os pontos para buscar o nosso acesso. O Vasco foi lá até Goiânia e foi surpreendido, né? Então o Ceará tem que ter esse cuidado também, né? Porque o Vasco é uma equipe também que briga pelo acesso e foi surpreendido pelo Vila Nova. Sim, tem que ter os cuidados necessários, né? Você não pode achar que o adversário tem uma situação de zona de rebaixamento que vai ter facilidade, pelo contrário. Você tem que ter os cuidados, mas procurar se impor, né, para que você possa sair com o resultado. Se o Vila Nova está brigando pelo acesso, ele deve ter se reforçado. Você tem conhecimento alguma coisa do Vila Nova, se ele se reforçou nessa reta final da competição? Mudou um pouco, né? Mudou alguns jogadores, né? O Radamés, que não jogou contra nós aqui, está jogando, né? Mudou alguns jogadores, sim, ao longo do período. Até o menino que trabalhou conosco ano passado, nosso zagueiro, Gustavo, está lá, né? Então, assim, deu uma mudada no time. Para tentar buscar uma situação. Teve até uma sequência boa com o Márcio Goiano, aí depois começou a ter dificuldades no resultado, o Márcio acabou saindo, não sei ainda, né, se chegou alguém no lugar do Márcio, até a hora que eu vi não tinha chegado ninguém. Então é uma equipe diferente, mas a gente tem que ter o cuidado para poder fazer o resultado.